O- Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, na aula de hoje nós vamos ver um pouco a respeito de eletroímã. Mas antes da gente começar a falar de eletroímã, a gente vai entrar um pouco na história do magnetismo, para que assim a gente possa dar prosseguimento ao conteúdo de eletroímã, certo? Espero que vocês gostem da aula de hoje. Bom, então vamos lá começar a falar um pouco sobre o magnetismo, para a gente chegar no nosso grande foco da aula de hoje, que é o eletroímã. Bom, o óxido de ferro, ele é encontrado na cidade de Magnésia, e esse óxido de ferro, ele atraía materiais ferrosos. E esses materiais ferrosos que eles eram atraídos pelo óxido de ferro, eles se orientavam para o norte. O magnetismo em si significa o quê? O magnetismo é uma propriedade que é capaz de atrair partículas de materiais ferrosos. A atração vai ser mais forte nos polos. Temos o polo sul e o polo norte. Como eles vão se orientar no sentido norte e sul, a gente vai chamar de polo norte e polo sul, que foi o que eu acabei de mencionar anteriormente. Nós temos o polo norte e o polo sul, aqui representados no nosso globo terrestre. Aqui, essa parte de cima é o polo norte e essa parte aqui de baixo é o polo sul. Os ímãs são construídos de várias formas. Então, aqui nós temos algumas formas de como são construídos os ímãs. Vocês já podem ter visto alguns desses exemplos no dia a dia de vocês. A propriedade de atração, ela vai ser maior nas extremidades, que correspondem aos polos norte e sul. A ação mútua entre dois ímãs, que nós podemos observar na simulação que acabou de acontecer, que os mesmos polos, mesmo nome, eles vão se repelir. Agora, se fossem polos de nomes diferentes, eles iriam se atrair. Como vocês estão vendo que o polo norte com o polo norte do outro ímã, eles vão se repelir. Agora, o polo norte de um ímã com o polo sul de outro, eles vão se atrair. Temos o espectro magnético, que pode ser observado colocando malhas de ferro sobre um plástico que esteja sobre o ímã. Aí nós temos as linhas de força que estão sobre o ímã, em que elas vão sair do polo norte e vão entrar pelo polo sul, como vocês podem ver na simulação. E o espaço que é ocupado por essas linhas de força é chamado de campo magnético, que vocês viram a respeito dele também na aula anterior. Uma barra de ferro sem magnetização pode ser considerada como tendo um grande número de pequenos ímãs dispostos de uma maneira desordenada. Quando magnetizados, os pequenos ímãs se alinham polarizando o material. Nós temos aqui um exemplo nós temos aqui duas pilhas de 1,5 volts, que quando uma corrente elétrica percorre um condutor, ele cria em torno dele um campo magnético, como vocês podem observar aqui também, aqui nas linhas de força que estão sendo geradas por esse campo. Uma bússola
ela é colocada próximo a um condutor percorrido por corrente, nós vamos ter o seguinte circuito. Nós vamos ter esse circuito aqui, quando ela é colocada perto de um condutor. O condutor ele vai atrair a agulha da bússola, como vocês estão podendo observar aqui, ó. Essa partezinha que é o condutor, ele está atraindo a agulha da bússola. Ó, eu abri lá e ele, ó. Quando eu abri lá, não ocorreu mais a atração da agulha da bússola, certo? O sentido do campo magnético depende do sentido da corrente. Como aumentar o campo magnético de uma bobina? Como é que eu vou aumentar o campo magnético de uma bobina? Quando eu colocar um núcleo de ferro no interior de uma bobina. Então, aqui eu tenho uma bobina. E no interior dessa bobina aqui, como vocês podem observar, eu coloquei um núcleo de ferro, uma barra de ferro, por exemplo. Então, o núcleo de ferro que vai se concentrar no interior dessa bobina vão ser o quê? Vão ser as linhas de força do campo magnético. Aumentando a corrente elétrica, e quando eu aumento o número de espiras da bobina, que eu tenho em torno de 600 espiras, eu aumentei agora o campo magnético. Então, eu tenho em torno de 1.200 espiras, ou seja, eu tenho um dobro do que eu tinha anteriormente. A polaridade do campo magnético. Nós temos o sentido das linhas de força, em que elas estão vindo para cá, ó. E elas estão meio que se enrolando como se fosse um caracol nessa barra de ferro, para ela chegar para cá e sair para cá, certo? Para a esquerda. Agora vocês notam que aconteceu o quê? Uma inversão no sentido da corrente. Então, quando essas linhas de força elas estavam para cá, agora como eu inverti o sentido da corrente, elas vão estar para cima, no sentido sul. O eletroímã só age como um ímã se percorrido por uma corrente elétrica, que é apenas a esquematização do que eu disse para vocês. Mesmo campo magnético de um ímã possante podemos conseguir com um pequeno eletroímã. E foi isso, pessoal, nossa aula de hoje, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido do assunto, certo? E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Bem, pessoal, só para complementar a aula anterior sobre eletroímã para vocês, eu resolvi trazer esse simulador, que é o VASCAC. Simulador totalmente gratuito. Aqui nele vocês podem encontrar várias simulações de física sobre diversos assuntos. Então eu resolvi trazer essa que trata do respeito do ímã,
e com ele vocês podem entender melhor o que foi visto na aula anterior por vocês, certo? Que a gente fez a parte introdutória do conteúdo e agora a gente vai ver a questão da parte prática. Bem, aqui é só representando mais ou menos como é que acontece um campo magnético, certo? Representação por um ímã. Aqui vocês podem observar que tem várias mini bússolas, né, ao redor das linhas de campo. Temos aqui o ímã, né? E ó, vocês podem girar essa bússola, certo? Conforme vocês vão girando essa bússola, vai alternando, ó. Vocês podem colocar ela em qualquer lugar das linhas de campo. É só você segurar aqui nela, ó, e ir direcionando ela para onde vocês querem colocar. Mas eu vou deixar ela aqui mesmo. Vou deixar ela bem aqui. Pronto. E aqui você pode também ir girando ela. Você só precisa segurar com um pouquinho de jeito, porque aí, ó. Aí você pode, ó. E aí, ó, o ímã também, você pode movimentar ele. Você vai movimentando, ó, e vocês observam que a direção das bússolas também começa a mudar, ó, e as linhas de campo também. Então você pode colocar ele aqui, ó, você observa que as linhas de campo elas se alongam mais ainda. Você pode colocar ele aqui, ó, vamos observando as mudanças que ele vai acontecer nas linhas de campo conforme eu vou movimentando esse ímã. Ó, tá vendo? E aí eu giro esse ímã. Olhem só o que acontece. E fiquem atentos também ao movimento das bússolas. Certo? Ó. Observem as linhas de campo. Agora eu vou deixar ele bem aqui. Aqui, ó. Na vertical. E mais ao centro um pouco para ficar melhor para vocês visualizarem. Ó. Vocês observam como ficou as linhas de campo agora e como ficou também a orientação das bússolas. Ó, aqui eu posso tirar as linhas de campo nesse botão aqui. Posso colocar novamente. Eu posso tirar as bússolas e deixar só as linhas de campo. Fica como vocês preferirem. Certo? Como vocês acharem melhor. Vamos deixar só com as linhas de campo. Ó. Lembrando que elas vão sair do polo norte e chegar no polo sul. Certo? As linhas de campo. Então, esse simulador, pessoal, é um simulador gratuito. Muito interessante para vocês usarem. Vai contribuir muito no aprendizado de vocês. Linhas de campo. Ó. Isso é muito interessante, que vai contribuir bastante também no aprendizado de vocês. Bom, pessoal, então essa aula foi bem rapidinha, bem curta, só para uma espécie de complementação da aula anterior, com o intuito de deixar esse conteúdo melhor compreendido por vocês e ter também uma melhor fixação dele de vocês, né? Até porque nem tá chegando e é muito importante que vocês compreendam tudo, façam muitas questões, que não reste nenhuma dúvida sobre nenhum assunto. Então, sempre que vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando, que a gente vai sempre tentar sanar essas dificuldades juntos, certo? Mesmo que eu não saiba no primeiro momento como é que se resolve alguma questão ou responda determinada pergunta de vocês, uma pergunta teórica, por exemplo, eu posso pesquisar e trazer num momento, numa aula posterior. Mas o importante é
com dúvida vocês não vão ficar, certo? Pretendo fazer o meu máximo para isso. Então, turma, muito obrigada novamente pela atenção de vocês e qualquer dúvida é só me procurar.